A paz de Deus, mais que vencedores, agora sim. Tive um pequeno problema aí ao iniciar. Estamos aqui na nossa escola bíblica online. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e nós vamos dar prosseguimento à nossa aula e ao nosso tema, que é respostas bíblicas, né? Estamos aqui, foi bem interessante a última aula, muito grato a Deus por cada pessoa que pôde participar. Espero que essas pessoas estejam aí novamente. Não me canso de agradecer a Deus pela vida de todos. Eu vou começar orando, tá, irmãos? Como fiz semana passada. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar nessa escola bíblica, Senhor, com os meus irmãos, não de forma física reunidos, nem de forma geográfica, mas de forma, Senhor, em espírito, em intenção, em conhecimento, reunidos por Ti e para Ti, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela tecnologia que se coloca à disposição, que é colocada pela Tua igreja à disposição do Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco, me ajude a tentar responder as perguntas dos meus irmãos, que generosamente cederam aqui dúvidas, Pai, para nós podermos discutir e poder juntos amadurecer, Pai, naquilo que o Teu reino tem para nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amados? Bem, vamos começando aqui. Vai chamando pessoas aí, fala que começou já a live, vai chamando aí os seus amigos, os seus irmãos em Cristo Jesus, os seus líderes. É muito importante líderes assistirem programas de cunho teológico, escolas bíblicas, é muito importante, porque os líderes são aqueles que Deus ele tem usado para sustentar, certo? São aqueles que estão sustentando todos os demais, ajudando os pastores. Então, chama aí seu líder, fala, ó líder, eu estou assistindo, e você? Chama ele aí, cobra ele aí, tá bom? Eu quero agradecer aos cooperadores que fizeram as perguntas, eu fiz isso na oração, muito obrigado você que cedeu suas perguntas. Eu quero agradecer quem está acompanhando aqui, quem já está entrando, os que vão entrar, muito obrigado, amados, que Deus abençoe a sua vida. Olha o Lucas aí, glória a Deus, Lucas, está com a gente aí. Eu quero agradecer também quem vai fazer perguntas, você tem liberdade. Foi muito interessante, semana passada, né, os irmãos colocaram suas dúvidas ao vivo, eu tentei responder, não sei se consegui, mas o que não deu, eu trouxe para cá para tentar responder hoje. E eu agradeço, eu faço um agradecimento especial. Semana passada eu agradeci a família Bellini. Semana eu quero agradecer a minha esposa Silvana, porque ela tem colaborado muito com o meu trabalho e com o meu ministério. Deus abençoe você, Silvana, né, minha esposa querida. Tem sido uma bênção tremenda participar. Você tem sido usada por Deus. Ela tem a capacidade enorme de dar ideias. Inclusive esse modelo da aula aqui, ela que falou, olha, acho que é interessante. Eu vi que o pessoal gostou muito desse jogo de perguntas e respostas. Faz isso que... Fala com o pastor, pergunta se ele topa e faz isso que pode dar muito certo. Estamos nós aqui. Semana passada foi maravilhoso e vamos glorificar a Deus que a semana vai ser de novo. Tá bom? Irmãos, eu quero iniciar, como eu disse, quando eu coloquei, com uma curiosidade bíblica. Então, cada aula eu vou iniciar com a curiosidade bíblica e eu vou encerrar com uma ilustração para abençoar a sua vida. Uma coisa que é muito interessante, as pessoas não sabem, quando a gente pensa em influência da Bíblia, e ela é muito grande, a influência das Escrituras, uma coisa que revela essa influência são chamados ditados populares. Ditados populares. Pois é, você conhece algum ditado popular que pode ter surgido das Escrituras? Eu fiz uma seleção de alguns que, segundo alguns teólogos, alguns historiadores, muito provavelmente saíram de referências das Escrituras. Por exemplo, um deles, esse aqui eu me surpreendi. Chutar o pau da barraca. Já ouviu essa expressão? Alguém já usou essa expressão? Você já ouviu alguém usando essa expressão? Você já usou? Normalmente é quando a pessoa está num estado de ira um pouco mais acentuado, um pouco mais elevado, fala que essa pessoa está chutando o pau da barraca. Dizem, né, que é tirado daquela passagem, daquelas duas passagens que Jesus ele entra no templo e ele
ali não é uma barraca, não é chamado de barraca, é chamado de tenda, né? Mas ele acaba, por conta da corrupção, por conta das vendas indevidas, né? Ele fala lá em Mateus, inclusive, 11:15, chegaram então a Jerusalém, e ali e ele começou a lançar fora os que compravam e vendiam, e derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombas. Isso lá em Mateus 11:15. Então essa ideia de Jesus ele chegar com um certo nível de revolta digna, né? Uma digna raiva, tem um espanhol que colocou esse termo, digna rábia, né? que seria a ideia de uma dignidade, uma raiva. Aliás, é muito importante, viu? Nós crentes às vezes somos muito pacíficos de forma indevida. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais para calmo do que para irada, e é muito difícil eu ficar irritado, mas eu defendo com muita veemência aquilo que eu entendo que é a verdade, com muito amor no coração, com muita calma, mas com muita autoridade das Escrituras, porque a verdade ela tem que ser defendida, tá? Outro ditado que saiu da Bíblia, espírito de porco. Olha, eu sou nordestino e lá no Nordeste, cadê a Madalena aí? Lá no Nordeste, as pessoas se xingam muitas vezes, falam, espírito de porco. Isso uma ofensa altíssima. A pessoa que xinga outra de espírito de porco. Saiu daquela passagem quando Jesus expulsa os demônios e eles vão para os porcos e os porcos caem no mar. Porque os porcos eram considerados animais imundos, né? Então, espírito de porco significa alguém que está cheio de maldade no coração, alguém que não está prestando muito, não. Outra passagem que saiu, outro ditado popular que saiu da Bíblia, os últimos serão os primeiros. Isso é fácil, né? Lá em Mateus capítulo 19, versículo 30, fala essa expressão. Jesus fala, porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Então as pessoas às vezes chegam atrasadas, né? Alguém dá risada na cara delas e aí elas falam, não, os últimos serão os primeiros. Né? E aí, só para resumir, tem outros ditados que eu fui selecionando aqui, são vários, né? Por exemplo, quem dá aos pobres empresta a Deus. Já ouviu essa? Quem dá aos pobres empresta a Deus. São alguns ditados, as pessoas que têm mais experiência, elas acabam falando mais do que os mais jovens, mas se você é mais jovem e nunca ouviu essa expressão é uma expressão que eu vi bastante, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, dizem que é tirado de Provérbios 19, 17, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício, né? Alguns falam, essa aqui é muito interessante, pensando na morte da bezerra também, eu achei curioso, porque dizem que é baseado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 2, que fala, diz porém Samuel, como irei eu, pois Saul que o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor, leva contigo uma bezerra e dize, vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Pensando na morte da bezerra. Então, são muitos ditados, né? Dai a César o que é de César, atire a primeira pedra, onde Judas perdeu as botas, né? Que seria a ideia da ganância de Judas, ele apressado, ele perde, por conta do dinheiro ele perde as botas, lavar as mãos, né? Já essa expressão, eu lavo as minhas mãos, Pilatos, quando vai julgar Jesus, né? O fruto proibido é mais gostoso. Isso aí é meio complicado, né, irmão? Mas essa ideia de o fruto proibido é mais gostoso é evidente, né? Fala da árvore, do conhecimento do bem e do mal. A carne é fraca, né? Jesus ele alerta os discípulos para orar porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto, vem daí. E outras como, por exemplo, entre a cruz e a espada de Paulo. Paulo era cidadão romano, Paulo era judeu. Como judeu ele poderia ser crucificado, como romano ele poderia ser decapitado, e eles permitem que ele escolha como ele vai morrer. Se você escolhe morrer como, Paulo? Você escolhe morrer decapitado, você quer que furem aqui e você sangre até o seu pescoço, você sangra até a morte, ou você quer ser crucificado entre a cruz e a espada. E por aí vai, amados irmãos. Então, pra você entender como a Bíblia ela é influente. Só nessa questão de ditado, você viu a quantidade de ditado que nós citamos aqui? É uma quantidade de ditado muito grande, com certeza se procurar, tem muitos outros. A sua Bíblia, a Bíblia que o Senhor te deu, a palavra de Deus, ela é extremamente influente. Ela é influente. O mundo tenta negar a Bíblia. Até na aula de Bibliologia, Manning Gruden tem um
um slide que eu coloco, onde tem o mundo apontando para a Bíblia, falando que ela é quadrada, você é quadrada, porque muitas pessoas, elas se incomodam, porque sabem, de alguma forma, que esse livro é poderoso e ele tem transformado as nossas vidas, ok? Vamos para as perguntas, e a gente tem aí um pouquinho menos de 1 hora. Eu vou fazer em um ritmo tranquilo, certo? Estarei fazendo naquele ritmo lá que eu falei para os irmãos, um ritmo um pouquinho mais tranquilo. Eu selecionei 8 perguntas para tentar responder aqui, e você pode fazer perguntas também, de acordo com o que elas forem vindo na sua mente aí. Aí eu tento intercalar entre responder essas perguntas e responder as suas perguntas. Se você não conseguir, se eu não conseguir responder hoje, eu respondo na próxima aula. Nós temos aí um conjunto de perguntas ainda que serão e que virão aí. As categorias são dúvidas sobre personagens bíblicos, dúvidas sobre doutrinas, dúvidas sobre supostas contradições ou erros e dúvidas sobre versículos e passagens de difícil compreensão. Hoje eu vou começar com dúvidas sobre doutrinas, com uma pergunta bem interessante aqui. Deixa eu só colocar aqui, onde está, do nosso irmão Fernando de Guarulhos, que não pode assistir agora porque está trabalhando, mas vai assistir, vai estar acompanhando depois. O Fernando de Guarulhos perguntou: quem será o anticristo? Fale um pouco sobre esse tema que gera tanta dúvida. De fato, um dos temas que mais faz os cristãos baterem cabeça. Direto as pessoas perguntam o que você acha. E aí a resposta aqui, né? Vou repetir a pergunta: quem será o anticristo? E aí, essa é a pergunta. Quem será? Resposta nua e crua. E mais sensata que eu posso dar para você é: ninguém sabe quem é o anticristo, ou quem é ou quem foi o anticristo. E aí onde é que está a questão? Quando eu falo que ninguém sabe quem é ou quem foi, não é fim de papo. Vamos pensar. Porque ele falou quem é e vamos pensar sobre. Fale um pouco. Então, quem é? Ninguém sabe. Quem é ou quem foi. E por que eu falo quem é ou quem foi? Porque aí é que está toda a grande discussão teológica de uma pergunta como essa. Porque, por exemplo, segundo Millard Erickson, um teólogo norte-americano que eu já citei em outras aulas, ele define anticristo assim: o oponente e impositor e opositor de Cristo. O oponente e o opositor de Cristo. Com base em 1 João 2, 18, 22 e 1 João 4 e 3, o anticristo parece ser um espírito presente por toda a era da igreja. Alguns já procuraram identificar o anticristo com pessoas específicas, os reformadores, e outros o identificaram como o papado, com o papado. Então, na época da Reforma Protestante, que foi quando Martinho Lutero, aquele padre, fez surgir a igreja protestante, que seria o que nós chamamos de evangélicos, nós, hoje, havia uma certa crença, segundo Erickson, que o anticristo poderia ser o Papa. Mas ele, antes disso, ele fala o seguinte, que o anticristo é o oponente ou o opositor de Cristo. E ele se baseia em duas passagens aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 22 depois, que fala assim, ó: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos o que já é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E depois, ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 3, João vai falar: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Aí nós temos um problema. Repare, esse espírito não é espírito desencarnado, né? Não é um demônio, um anjo que não tem corpo carnal como um ser humano. Não é espírito no sentido de pessoas que morreram, e essa crença que nem é cristã, tá? Não é. Porque isso não existe no cristianismo, nem no judaísmo.
Esse negócio de espíritos, pessoas que morreram não ficam vagando. Não é isso. Então, espírito aqui são seres humanos. São intenções, certo? Então, aqui em 1 João, vai falar que, segundo o Erickson, ele mostra aqui, apontando para 1 João, esse anticristo, ele seria, então, uma possibilidade de pessoas que negam a Cristo. Quem diz que Jesus não é o Cristo, esse já é um anticristo. Uma pessoa que nega a Cristo, ela não é a favor de Cristo. Uma pessoa que não reconhece que Jesus é o Cristo, essa pessoa já está com um espírito de anticristo. Esse é o primeiro ponto. Então essas duas passagens falam isso. Só que em Apocalipse, em contrapartida, fala da besta que saiu do mar. Em Apocalipse vai falar da besta que saiu do mar. Que é tida, que normalmente na teologia, em determinadas visões do fim, vai falar que é o símbolo do anticristo. Essa besta que saía do mar, tinha a besta que saía da terra e a besta que saía do mar, correto? A besta que saía do mar, que era aquela que conquista, portanto, o mar, todas as nações, o mar, ele impera e os continentes estão contidos no mar, portanto, domina todos os povos, ou tem influência sobre todos os povos. Essa besta é tida como símbolo do anticristo. Está em Apocalipse 13:8, está escrito assim: aqui há sabedoria. Olha só o que vai falar Apocalipse. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, o famoso 666. Sangue de Jesus. Ai, meu Deus. Não fala esse número não, porque senão, né, é aquela, né, esses dias tirei uma foto não sei da onde, e eu tava lendo um livro de religião, aí eu tirei uma foto de um painel e saiu 666. Foi bem sinistro. Mas a gente não tem esse tipo de superstição. Nós não precisamos. Mas a Bíblia fala que o 666... Olha o que o versículo fala. Calcule o número. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, né? E o número, esse número é o número de um homem. É um ser humano. E o seu número é 666. 666. Se de fato essa passagem ela tiver, aí o que nós temos, Fernando? Irmãos que estão acompanhando. Se essa passagem ela se referir ao anticristo relatado em outras passagens, por exemplo, tem outras passagens que falam assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4 fala: não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Bem, quando você olha para essa passagem, que se conecta, segundo os teólogos da escatologia, das últimas coisas, que se conecta com o anticristo, fica difícil falar que o anticristo é só um espírito. Porque aqui claramente está falando de um homem. Depois ainda, Paulo, falando aos irmãos de Tessalônica, ele vai falar assim, ó, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Ele fala assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Será destruído na segunda vinda de Cristo. A vinda desse perverso, desse homem perverso, desse homem que está cheio de perversão, é segundo a ação de Satanás, influenciado por Satanás, portanto, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão para os que estão sofrendo. Porquanto rejeitarão o amor, a verdade que os poderia salvar. O anticristo vem, e quando ele vem com manifestação de poder, e esse poder é sinais e maravilhas enganadoras. E aí, essas enganadoras, bem, se fala de poder aqui, portanto, trata-se de um poder satânico, um poder que vai ser dado, que vai ser permitido
por Deus a Satanás, para que este tal ser, que provavelmente para muitos teólogos é o anticristo, ele faça sinais e maravilhas para enganar. Jesus havia falado, né, que alguns virão, inclusive, como falsos cristos. É possível que esse anticristo ele seja confundido com o próprio Cristo. E o próprio povo de Israel, segundo algumas interpretações, possa achar que ele é o Cristo. E que ele vai trazer paz e vai trazer maravilhas, que vai deixar todo mundo boquiaberto. Quer ver uma série que é interessante para analisar isso? Tem uma série no Netflix chamada Messias, né? E essa série, muitos crentes, aliás, aqui fica, né, o meu alerta, muitos crentes acham que a série fala que o rapaz é Jesus, tá? Gente, não é Jesus, não tem como. Jesus, quando ele vier, ele não vai vir como um homem falível e passível de morte, né? Ele vai vir como um homem que é Deus Todo-Poderoso. A manifestação dele como homem e manifestação dele como Deus. Como Deus, em glória. Quando ele vier, ele vai vir em glória, não vai vir, né, como aquele Messias lá que cai avião. Enfim, eu dando spoiler da série aqui. Mas enfim, mas lá ele faz sinais. E todo mundo fica na dúvida se o sinal é real, se não é. E uma galera começa a seguir ele. Muçulmanos, os árabes e cristãos seguem ele achando que ele é Jesus. O que é um absurdo o crente achar que Jesus poderia vir daquela forma. Tem um pastor que segue o cara. Mas quando o anticristo vier, se ele for como homem mesmo, ele vai vir fazendo sinais, meu caro Fernando. Então, o anticristo, além de uma disposição contrária a Cristo, é também alguém que veio ou que está por vir. Por que eu falo que veio ou que está por vir? Porque ele pode ter vindo... Bem, segundo alguns historiadores, creem que o número 666, em algarismo romano, ele é a soma de um nome hebraico. Ele é a soma que resulta em um nome em hebraico. E esse nome seria Nero César. Se você pega 666 algarismos romanos, traduz para a linguagem hebraica, números, na antiguidade, números representam letras também, você lembra, né? Por exemplo, o V significa 5 em algarismos romanos, o X significa 10, o I significa 1, e aí vai. Então, quando você observa isso, na antiguidade era muito comum em latim, em Roma, mas também em hebraico. Então, esse número que, quando traduzido, pode se tornar Nero César. Então, o anticristo, segundo essa visão, poderia ser Nero, o primeiro que foi Nero, para quem não lembra, ou faltou, ou o professor de história era muito chato e você dormiu na aula, né? Se você fosse meu aluno e tivesse dormido na aula, eu ia fazer com que você acordasse. Pode ter certeza, né? Mas enfim, e você não lembra quem foi Nero? Nero, ele foi um dos imperadores romanos e ele foi o primeiro imperador perseguidor da igreja, responsável. Alguns acreditam que ele tocou fogo em Roma, incriminou os cristãos, independente de ter tocado fogo ou não em Roma, de qualquer forma, é histórico que ele incriminou os cristãos. Como ele incriminou os cristãos, ele começou a matar crente adoidado, tocava fogo em crente para iluminar a noite das ruas romanas. Nero pintou e bordou e foi responsável pela morte. Ele mandou, né, indiretamente, ele não matou diretamente, mas mandou perseguir os líderes do cristianismo, e nessa morreram Pedro e Paulo. Olha só esse cara. Então, alguns historiadores acreditam que faz total sentido a igreja se referir a Nero, né? Então, de forma velada. Então, João, para eles, quando estava redigindo o Apocalipse, ele fala de João. O Lucas falou que não dormiu não, né? Se dormisse também, sabe que ia acordar, né, Lucas? Então, o Nero, ele... Para alguns historiadores, o Nero pode ter sido esse anticristo. Existem teses, mais teses de historiadores estão fazendo. Mas, irmãos, isso é pura conjectura. Apocalipse foi escrito na década de 90 depois de Cristo, né? Pedro e Paulo morreram na década de 50 e 60 depois de Cristo. 30, quase 40 anos antes aí. Então, muito tempo antes, não fazia mais sentido citar o Nero como
o imperador, ele não era o imperador do período que João escreveu o Apocalipse. Então, eu acho que é um papo furado. A resposta é, finalizando aqui essa primeira pergunta, nós não sabemos. Nós não sabemos, porém, o anticristo, ele é uma ideia, sem dúvida alguma. Qualquer pessoa que rejeita Cristo se torna inimigo dele e, portanto, é anticristo. E não só isso, mas além de ser uma ideia, o anticristo também, segundo algumas passagens, é alguém. É alguém, certo? Bem, vamos prosseguir aqui. Respondida essa pergunta, vou responder agora uma pergunta da área de dúvidas sobre supostas contradições ou erros. E a pergunta de um anônimo é a seguinte: em Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28 está escrito: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão no caso ainda, né? Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, um local, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Isso em Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28. Depois, em Gênesis capítulo 29, versículo 4, está escrito: Jacó, né, então aí perguntou, filho de Isaac, Jacó e neto de Abraão, Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde vocês são? Esses pastores, eles eram descendentes de Abraão. E os pastores falam: somos de Harã. Responderam. A pergunta é: como a família de Abraão, poderia ser de Ur dos Caldeus, se em outra passagem é dito que seus ancestrais vieram de Harã? Isso seria uma clara contradição, irmãos. Literalmente, um texto fala que Abraão veio do sul e outro texto fala que Abraão surgiu do norte. O problema é que há um aparente conflito aí a respeito de onde Abraão veio de forma verdadeira, né? Abraão veio de Ur dos Caldeus, que fica na parte sul, hoje seria o sul do Iraque, ou Abraão veio de Harã, que seria hoje que é o norte do Iraque. Então, repare, um é no sul e outro é no norte. Então isso é um erro bem acentuado. Uma resposta que poderia ser dada a esse tipo de pensamento é: esse conflito ele não é difícil de ser resolvido. E ele serve de exemplo, eu tenho falado isso para os irmãos, né? Ele serve de exemplo para responder outras supostas contradições. As pessoas olham o texto bíblico, pessoas que estão com pressa de criticar, e pessoas que estão com pressa de criticar porque são pessoas que não gostam das escrituras, não gostam do cristianismo, querem apontar o dedo, porque é muito útil para quem não é de Cristo que a Bíblia seja um engano. É muito útil para quem não é de Cristo que a Bíblia tenha erros, que a Bíblia contenha pequenos erros que seja, né? Mas é que tá, isso não é um erro, isso não é uma contradição. Mesmo falando que ele veio de um lugar ou de outro, sim, repare. A família de Abraão, ela originou-se de Ur. Esse é o texto primeiro, e ele fala isso. Mas depois, ela fez o quê? Ela fez o que os meus pais fizeram. Quando eu tinha 10 meses de idade, depois de ter nascido na gigantesca, espetacular e tecnológica cidade de Jequié, na Bahia, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que Jequié é uma das maiores cidades do mundo, do sul da Bahia. Depois de ter nascido em Jequié, com 10 meses, meus pais me trouxeram pra cá, porque eu não tinha trabalho lá, mano, entendeu? Então, eles me trouxeram pra cá, e ao me trazer pra cá, nós migramos. Então, essa imigração também aconteceu com Abraão. Ele nasceu lá em Ur, mas emigrou para Harã, quando Deus o chamou. Lá em Gênesis você vai ver, entre o capítulo 11 e o capítulo 12, você vai ver o chamado de Abraão. Não é de se estranhar, então, que Abraão considerasse Harã, onde ele viveu até os seus 75 anos, a maior parte da vida dele, como a sua terra. Né? Também é muito natural que ele também pudesse olhar os filhos e falar que os filhos dele, que são de outro local, né? Os filhos dos dois irmãos dele, ele considerar como do mesmo ambiente. Ou seja, não é uma contradição. Não existem contradições reais na Bíblia. O que existem são contradições aparentes. Existem contradições aparentes, porque a pessoa não consegue interpretar logo de cara. Ela precisa ir um pouquinho mais a fundo. Beleza? Respondida a pergunta. Irmãos, teve dúvida? Não entendeu alguma coisa que eu falei?
Põe aqui embaixo, escreve aqui, manifesta suas dúvidas. Tem dúvidas sobre outras coisas? Coloca aqui também, vamos interagir aí. Dúvidas sobre versículos e passagens de difícil compreensão ou interpretação. Quero responder agora uma pergunta da nossa querida pentecostal e amada irmã Maria Madalena. Madalena perguntou: o que Jesus queria dizer com a expressão Pedro, tu me amas? Lembra dessa expressão? Pedro, tu me amas? Bem, vamos dar uma meditada na passagem? Lá em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, fala: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. Depois do 16 fala, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Finalmente no versículo 17, fala pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, isso na NVI, tá? Fala, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Bem, qual é a resposta para isso? O que Jesus quis dizer com essa expressão, Pedro, tu me amas? Simão, filho, a expressão Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes, né? Ou mais do que os outros? Segundo o léxico e o Novo Testamento bilíngue, grego-português, ele vai falar o seguinte: a expressão em grego é Simon Iona agapas me pleion toiton. Essa expressão agapas, que pode ser agapau em algumas traduções, ela vem de agape. E agape é o amor em sua forma verdadeira. É como se Jesus ele perguntasse assim para Pedro: Pedro, você me ama verdadeiramente? Você me ama de verdade, Pedro? Se sim, espera uma ação de Pedro. E qual é a ação de Pedro? Qual é a ação que Jesus mostra? Olha, se você é meu discípulo, apacente, cuide dos seus irmãos, cuide dos meus filhos, cuide dos meus filhos. Porque ser cristão é amar a quem te dá o direito de receber o título de pequeno Cristo, de seguidor de Cristo. E aí quando você recebe um título como esse, Jesus, esse título, esse amor, ele não vem sem exigência nenhuma. Porque se eu amo alguém e eu espero que a pessoa me ame de volta, o amor dessa pessoa, ele vem em palavras e em atos. Em palavras e atos de amor. E o ato de amor que Jesus ele expressa para Pedro é cuidar dos seus irmãos. Amar o próximo. Você me ama, eu que sou Deus. Você me ama de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo que você é. Você me ama? Amo. Então ame o seu próximo como a você mesmo. Quem é o seu próximo? O seu irmão em Cristo Jesus, antes de qualquer outro, e os que estão próximos a você geograficamente, também em fé. Você ama? Então cuide. Basicamente isso. Segundo o comentário bíblico expositivo do Novo Testamento, peguei também uma referência teológica de um comentarista importante, ele fala o seguinte: apesar de seus defeitos e falhas, Pedro amava verdadeiramente ao Senhor e não tinha vergonha de reconhecer esse amor. Por certo, os outros homens estavam ouvindo, esses outros homens seriam os discípulos, né? Esse diálogo, e sendo ministrados por suas palavras, pois também haviam faltado com o Senhor depois de se gabar de sua devoção. Olha, não foi só Pedro que abandonou Jesus, foi todo mundo, tá? Foi todo mundo que abandonou Jesus. Todos os discípulos que estavam com ele no Getsemane abandonaram a Jesus. Certo? Negaram, se não falando, negaram em ação. Deram no pé no momento que mais precisava. Daqueles mesmos discípulos que quando Jesus trouxe um discurso duro
né? Jesus alimenta todo mundo, faz um punhado de milagres e o pessoal está se aglomerando próximos a Jesus, porque querem mais. Jesus até comida está dando, mano. Então se Jesus está dando até comida, pelo amor de Deus, eu quero esse Jesus, né? Imagina alguém ser usado para fazer milagres e ainda para alimentar as pessoas milagrosamente. Pô, você junta aí, Jesus vai lá e mensagem do reino para conversão, carregue a sua cruz, negue a você mesmo. E o povo faz o quê? Vai embora, né? Porque quem não é da luz, quando a luz brilha mais forte, escapa. Quando a luz é mais forte, vai embora, porque não aguenta, porque é das trevas. E Jesus, ele faz esse discurso e os discípulos ficam. Eles não vão embora. E aí ele pergunta e o próprio Pedro fala, olha, para onde vocês não vão embora também? Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde eu vou se só o Senhor tem as palavras de autoridade que podem me tirar dessa vida miserável e me colocar na perspectiva celestial da eternidade? Olha que maravilha. E esses discípulos, depois dessa declaração maravilhosa, e todos vão repetir igual como Pedro, eles vão embora e abandonam Jesus diante do perigo, né? Infelizmente, às vezes, nós cristãos temos isso. Só que Pedro, agora não. Agora Pedro, após a ressurreição, após ver Cristo ressurreto, Maria Madalena, minha irmã Madá, Pedro agora é ministrado por Jesus, é chamado à consciência para amar verdadeiramente. E Jesus, na própria resposta dele, mostra o que seria amar. Amar a Deus e ao próximo, cuidando do próximo. Cuidando como se cuida de si mesmo. Amando como se ama a si mesmo. Muito bem, amados. Vamos lá, próxima pergunta, espero ter respondido aí. Madá, dá um toque aí. Se tiver alguma pergunta, coloca aí. Se não entendeu alguma coisa que eu falei, vai lá e coloca. Carlos, olha, repete tal coisa, me explica. Olha, surgiu uma dúvida da dúvida. Surgiu uma dúvida da dúvida. Pode colocar aqui, irmãos, porque eu vou tentar, né, responder aqui. Se for uma pergunta muito complexa, afinal de contas eu não sou doutor, né? Então se for, eu sou um crente comum. Se for uma pergunta muito complexa, eu vou sacar ela e vou responder na semana que vem, ok? Bem, eu vou agora para uma outra sessão aqui, que é dúvidas sobre personagens bíblicas, né? Ou personagens bíblicos. E eu vou ver aqui agora a pergunta da Lúcia de Guarulhos. Nossa irmã Lúcia de Guarulhos, Deus abençoe, Lúcia. Ela colocou assim, Gênesis capítulo 4, versículo 11 e 12 fala: E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. A terra não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, pergunta. Se Caim não podia cultivar a terra, como é que ele sobreviveu? Então essa é a pergunta. Como é que Caim sobreviveu se o texto fala que Caim não podia cultivar a terra? Vamos tentar pensar. Caim, o texto, para quem quiser acompanhar, é Gênesis capítulo 4, versículo 11 e 12, tá? Caim foi amaldiçoado para que quando ele cultivasse a terra, irmãos, ela não desse fruto. Porém, Caim não foi proibido, preste atenção, que o texto ele não chega a proibir de que ele se alimentasse do que a terra dava, né, sem depender do cultivo dele. Ele não foi proibido de se alimentar da terra em relação a aquilo que, sei lá, ele não plantar, não colher, mas um fruto que está na árvore. Não foi proibido. Uma melancia no chão ali, uma uva, ou seja lá o que for. Ele não foi proibido de se alimentar, não foi uma proibição de comer. Foi uma maldição para que quando ele plantasse, né, a terra não desse o que deveria dar da forma que deveria dar, né? Então, como era um momento muito próximo da criação, você pode imaginar um ponto que eu coloquei aqui até, você pode imaginar, irmãos,
que os seres humanos haviam acabado de ser expulsos do Éden. Provavelmente não deveria fazer muito tempo. Afinal de contas, Caim e Abel eram a terceira e quarta pessoa do mundo. A terra, ela era, portanto, mais abundante do que hoje. A terra que já foi estragada bastante aí por efeitos climáticos e pelo próprio ser humano, ainda assim ela tem lugares que são muito frutíferos. Imagina a terra no início. Basta você pensar que o Éden, por exemplo, ficava onde é hoje o Iraque. Certo? Então só aí. E o Éden era o paraíso. E já deu uma olhada no Iraque hoje? Porque o Iraque não se parece hoje em dia nada com o paraíso. Então a terra foi muito degradada. Um lugar que era paradisíaco hoje é uma coisa bem estranha e complicada. Outro ponto é que o versículo ele não proíbe Caim de cultivar a terra ou diz que ela não dará alimento algum. Né? Coloquei aqui só para reforçar. Então apenas pode significar que a terra ela foi amaldiçoada pela ação de Caim. E ele, portanto, sofreria muito para conseguir o alimento. Talvez Caim não iria ficar, não é que a terra não iria dar alimento algum, ela não daria força. Então ela não haveria aquela abundância inicial. No comentário de Champlin, um teólogo importante, fala assim, ó, sobre esse versículo, ele fala: o solo não te dará a sua força. O solo empapado com o sangue de Abel iria lançar uma vingança contra Caim. Ele ia se recusar a produzir com abundância. Caim ia ter que trabalhar, ia ter que suar, mas a terra iria se mostrar difícil, relutante. Essa maldição repete aquela que foi lançada contra Adão, né? E a terra maldita será por conta de da tua ação. A terra aqui é pintada como que dotada de força. Por decreto divino, ela se reveste de uma fertilidade natural. A terra, como eu falei, ela é naturalmente fértil. Mas essa força agora foi debilitada, exceto quanto à produção de ervas daninhas. Ele fala cardos e abrolhos aqui, que continuam a florescer abundantemente no solo empobrecido. Então, Caim, ele sobreviveu ou comendo os frutos que provavelmente eram abundantes, né? Frutos e legumes que eram provavelmente abundantes na terra inicial, ou ele plantou sim, só que a terra ele colheu e sofreu muito para se alimentar. Ok? Deu para entender aí? Se manifestem aí. Espera aí, deixa eu ver, tem um comentário da Maria Madalena aqui. Tá me elogiando. Não, obrigado, irmã. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar aí. Obrigado você que está acompanhando, né? Ainda temos mais algumas perguntas. Se tem alguém que você acredita que tem que ouvir, tem que fazer uma aula dessa, chama esse teu irmão em Cristo aí. Eu sei que outras igrejas estão tendo suas lives, mas se ele tiver ocioso, não deixa ele no sofá assistindo sei lá o que não, irmão. Chama o teu irmão lá. Próxima pergunta, novamente agora, perguntas voltadas para doutrina. Olha que interessante, irmãos. Perguntas dos jovens da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo de Ponte Rasa. Olha que bênção. Uma pergunta em nome dos jovens. Fizeram uma porção de perguntas que nas próximas semanas eu vou trazendo aos poucos aí. Olha que bênção, né? Os jovens participando, Deus abençoe. Eu vi que tem alguns jovens aqui também na nossa igreja participando. Convoque os jovens para participar. Muitos deles têm dúvidas sobre essas coisas que nós estamos conversando aqui e caraminholas que foram colocados na cabeça deles, irmãos, certo? Dentro da escola, eu sou professor da área de humanidades, então eu sei muito bem quais são os benefícios que a filosofia, a história, a geografia e a sociologia trazem, mas também sei quais são as dificuldades que elas colocam, em especial para os jovens que são cristãos. E como crentes, eles acabam muitas vezes sendo acuados, colocados contra a parede. E nós, os irmãos mais velhos deles, temos que ter a obrigação de ajudar esses jovens a responder. Eu falei isso em outras lives. Cansei de ver testemunhos de jovens que saíram da igreja porque não tiveram simples perguntas respondidas ou complexas perguntas, porque a gente só quer responder coisa fácil. Porque coisa difícil a gente tem que pesquisar. Né? Para preparar uma aula como essa, eu gasto horas
Porque aqui, meu objetivo não é chegar e dar a minha opinião, né? Ah, eu estudei teologia, então eu vou falar aqui o que eu acho. Não, não, irmãos, eu tenho uma opinião e eu vou ver se os especialistas, eles dão conta, o que esses caras, esses livros aqui, eles têm para nós. E aí eu vou lá e fico meditando, fico tentando entender o que os caras estão falando e tentando traduzir depois aqui de uma forma que seja compreensível para todos nós, para edificar a nossa vida. E esses jovens precisam. Então, eu tenho insistido, né, e espero que jovens das igrejas possam estar amando teologia e buscando. Muito bem. Pergunta dos jovens da Ponte Rasa. É possível que eu pague pelos erros dos meus pais? Olha que pergunta interessante, né? Vamos tentar fazer um esboço de resposta aqui. E me ajuda aí, viu, os pastores de plantão, sempre peço ajuda. Qualquer coisa que eu falar, complementa, me ajudem aí. Lá em João, capítulo 9, versículo 1 ao 3, talvez seja um dos textos mais diretos que tratam sobre essa questão. Está escrito assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem foi que pecou? Esse homem está com um problema. Esse homem tem uma deficiência. Ah, é pecado. Mas é pecado de quem? Era a crença no momento, né? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3. Segundo Jesus, nessa passagem, então, o sofrimento do cego não era fruto do pecado dele e nem dos pais, mas era algo para que glorificassem a Deus, né? Na manifestação de Deus, da cura, iria glorificar a Deus, como glorificou de fato. O comentário expositivo do Novo Testamento fala o seguinte, ele faz uma ideia interessante dessa passagem. Repare, em última análise, todos os problemas físicos são consequências da queda de Adão, pois foi sua desobediência que trouxe o pecado e a morte ao mundo. Aí ele cita Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Ou seja, através de Adão, que pecou, o ato dele de pecar, o primeiro homem pecando, entrou o pecado e junto com o pecado a morte para todos os descendentes. E a morte significa a falência, certo? E portanto, junto com a morte, todas as maldições que vão acarretar em morte, inclusive doenças, enfermidades e deficiências das mais gerais. Então, o comentário expositivo fala que, em última análise, os problemas físicos são, sim, consequência dos pecados, da queda, do primeiro pecado e de todos os outros que todos nós cometemos tantas vezes. E ele continua, mas atribuir uma deficiência específica a um pecado cometido por uma pessoa específica é algo que certamente está além da autoridade humana. Somente Deus sabe por que os bebês nascem com defeito, e somente Deus pode transformar esses defeitos em algo que beneficiará as pessoas e glorificará o nome do Senhor. Olha o que o comentário fala. Ou seja, está além da nossa conta, está além da nossa capacidade de analisar, porque a gente sabe que vem do pecado, da queda do ser humano, é consequência, mas por que um bebê nasce com isso, que é uma coisa que parte o coração, é muito difícil para nós compreendermos. Porém, esse mesmo Deus que sabe dessas consequências é o Deus que providencia que coisas terríveis possam ser usadas para a glória dele. Por exemplo, um testemunho muito grande é o Nick. Se você nunca ouviu falar do Nick, coloque lá Nick cristão, né? E vai aparecer. Ele nasceu com a deficiência, ele não tem os membros, ele tem um cotoquinho de perna, se eu não me engano, somente. E esse homem, ele faz tudo, ele vive bem, e não só isso, ele prega o evangelho, e pelo testemunho dele, porque ele é um homem que não tem os membros superiores e inferiores, ele não tem os braços, não tem as pernas,
mas ele é um homem cheio da graça, convertido em Cristo Jesus e que consegue viver a alegria de Deus, consegue viver uma paz que excede o entendimento, porque muita gente naquela situação, será que eu naquela situação, como é que eu ficaria? Mas ele testemunha e milhares de pessoas se convertem no mundo inteiro pelo testemunho do Nick. É uma coisa fantástica, irmãos, é muito bonito, né? Então, esse é um primeiro ponto. Para o comentário, portanto, nós vamos, comentário expositivo que eu acabei de ler, nós não podemos afirmar, eu coloquei um ajuizamento aqui, nós não podemos afirmar que alguém nasça com problemas por pagar por erros de outro alguém. Não dá para afirmar isso. Pode ser? Podemos afirmar? Não. Não podemos afirmar. Pois esse tipo de pensamento, ele pertence a Deus. Porém, contudo, entretanto, um contraponto, ele é colocado no Antigo Testamento. Existem passagens no Antigo Testamento que claramente dão a entender que os filhos podem pagar por erros dos pais, sim, Senhor, em casos de maldição ou quebra da lei. O Champlin, ele comenta também o seguinte, ele fala o seguinte: o ensinamento rabínico, os rabinos são como se fossem os pastores do povo judeu, tá? O pensamento rabínico enfatiza as advertências do Antigo Testamento, que os pecados dos pais têm efeitos em seus descendentes. E aí ele cita os versículos, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5 diz o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7 fala: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Ponto. Aí ele fala: contudo, não deixa de punir o culpado. Olha que coisa forte. Não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta gerações. Eita. Depois, em Números, outro livro, capítulo 14, versículo 18, tudo livro de Moisés, fala assim, ó: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade. Repare que ele começa falando das beneficências de Deus, de como Deus é bom. Depois fala: ele é bom, mas ele não é bobo. Ele é bom, mas ele é justo. E aí, pum, ele vai lá e dá uma sentença. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Olha só, Deus que perdoa. Se bem que não deixa o pecado sem punição. Olha Deus falando comigo, com você. E castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Olha, irmãos, tem outras passagens, tá? Mas só essas aí já servem, né? Porém, pode-se dizer o seguinte. Fala: então, Carlos, quer dizer então que, meu Deus, então, se eu cometer pecado e não me arrepender, os meus filhos vão pagar pelos pecados que eu cometi, os meus netos e os meus bisnetos e até os meus tataranetos? Temos que colocar um porém aqui. Essas passagens, elas fazem referência à ação de Deus. Primeira coisa aqui que eu coloquei elas fazem referência à ação de Deus contra a descendência de um povo pecador na terra. Está falando do povo de Israel. E está falando da descendência desse povo de Israel, que peca diante de Deus agindo. Eles pecam e não se arrependem. E Deus vai agir contra a descendência contra esse povo e a descendência deles, que vai pagar sim. Não significa uma punição no sentido de eternidade ou de condenação eterna. Não é disso que estão tratando essas passagens. Outra questão é que claramente essas passagens estão totalmente atreladas à lei mosaica. Quando você ouvir esse termo, mosaico tem a ver com Moisés, ok? A lei de Moisés é totalmente atrelada à lei de Moisés, certo? Que foi cumprida em Cristo, porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus fala: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus cumpriu
cumpriu a lei e os profetas. Ou seja, Cristo, ao cumprir a lei, ele superou essa lei e se tornou o sacrifício perfeito. Porque lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10, fala: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, certo? Separados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Jesus foi o sacrifício perfeito que cumpriu essa lei que condenava as gerações seguintes. Por fim, então, pode até ser dito que alguém possa sofrer, porque a pergunta dos jovens, né? Eles perguntam assim: é possível que eu pague pelos erros dos meus pais? Olha, se esse pague significa, por exemplo, sofrer pelos erros ou até pecados dos seus pais aqui na terra, sim, isso pode acontecer, né? Eu, como pai, posso fazer alguma coisa que venha acarretar em grande sofrimento para as minhas filhas, a Sofia e a Liz. Isso pode acontecer. Um erro, que não é um pecado necessariamente, sei lá, eu estou empregado no meio da pandemia e eu vou lá e resolvo sair do meu emprego porque eu acho que esse é um momento que eu tenho que ficar em casa. Minhas filhas vão pagar. E talvez o que pode causar nelas possa perpetrar até a fase adulta delas, causando traumas e quem sabe até nos netos. Isso pode acontecer, né? Porém, certo? Não significa que o pecado vá passar para eles como maldição. Por quê? A partir da obra, e repare que ele está falando a partir da perspectiva da obra de Cristo. A partir da obra de Cristo, os pecados de alguém não puderam mais ser imputados em outros, como disse Paulo. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Então, os meus pais não irão ser responsáveis pela minha vida ou pela minha condenação eterna. Dá para entender, irmãos? Estão compreendendo aí? Vocês estão meio caladinhos hoje? Tá dando para entender aí? Fala aí comigo aí, porque senão eu vou achar que vocês não estão conseguindo compreender. Ok? Vamos pular para mais uma pergunta aqui. Pergunta então foi de doutrina, dos jovens. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Temos um tempinho ainda. Dúvidas sobre... Já passei com supostas contradições aqui. Dúvidas sobre passagem difícil, compreensão e interpretação. Falei da Maria Madalena. Quero falar agora do meu irmão Djalma da Ponte Rasa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque a nossa irmã Ana Cristina colocou aqui. Então, a partir do meu arrependimento, essa punição nas gerações pode quebrar? Sim, não há condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, certo? Porque a lei do Espírito e da vida agora, ela faz parte de você. Não há mais condenação para mim. Não há mais condenação para você. Jesus quebrou toda maldição. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Glória a Deus. Certo? E ainda que a natureza pecaminosa, ela habite em mim, Deus, ele está sobre mim. E o sangue de Cristo atuando, o Espírito Santo me convencendo da justiça, do pecado, do juízo, eu promovendo o arrependimento constante na minha vida, e ao promover esse arrependimento constante na minha vida, o sangue de Cristo, ele me purifica de todo pecado e não existe maldição nem sobre mim, nem sobre os meus, certo? Porque nós estamos amparados pela palavra de Deus, a lei, ela foi superada por Cristo. Cristo cumpriu a lei. Se ele cumpriu a lei, todos aqueles preceitos, as 613 regras que os judeus tinham que cumprir diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, a cada 7 anos e a cada 50 anos, tudo isso foi cumprido. E nós precisamos o que agora? Nos relacionar com Deus. Permitir que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, que é o que de mais vivo de Deus se tem na terra, possam atuar na nossa vida. Ok? Pergunta do Djalma da Ponte Rasa. O Djalma fala assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Mais uma vez aqui, irmãos, perguntas sobre o fim do mundo, sobre Apocalipse.
essa não é sobre Apocalipse, mas sobre o fim do mundo, né? Como eu disse, não é demais, porque e temos muitas outras, viu? Nas próximas semanas vão aumentar ainda, porque os irmãos estão perguntando, porque o clima, né, ele cheira a isso, certo? Djalma da Ponte Rasa pergunta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Aí a pergunta é: Apocalipse, a partir do capítulo 8, fala das trombetas, uma série de juízos que eliminará boa parte da humanidade. Ao tocar a última trombeta, Cristo reinará. Isso quer dizer que os cristãos passarão por todos os juízos das 6 trombetas anteriores, quase não sai. Caramba! Porque ele vai fazer a ponte com o que Paulo fala, de tocar a trombeta lá em 1 Coríntios 15, 52, e ele vai lembrar, muito bem elaborada a pergunta, do capítulo 8 de Apocalipse, que inaugura as trombetas, e aí na última, Jesus, ele vai operar. A Patrícia perguntou, cadê a minha resposta sobre a marca da besta? Né? Então, perdão, Paty, tá. Deixa eu responder essa que eu falo sobre a marca da besta. Eu confundi, tá? Quando a gente conversou no particular, eu confundi. Me lembra aí, deixa eu terminar de responder essa daqui tentar responder essa aqui do Dija, que eu tento responder a sua, tá? E aí elabora exatamente o que você quer saber sobre a marca da besta, tá bom? Você fez lá a pergunta, mas eu não vou recordar agora, porque eu achei que era a do 666, mas não é não, é outra coisa. Bora lá. Então, o Dija quer saber se os cristãos vão passar pelos juízos das 6 trombetas anteriores. Já pensou, irmão? Você sentindo vontade de passar umas férias enquanto a grande tribulação acontece, enquanto uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, multiplicada por 1 milhão de vezes aproximadamente, porque durante a grande tribulação, se for como a visão mais tradicional escatológica, ou sobre a visão mais tradicional das últimas coisas, de ser, morrerá pessoas na casa dos bilhões. Porque se você pensar num terço da humanidade, nós estamos beirando 7 bilhões e meio de pessoas, vamos arredondar para 8 bilhões de pessoas, né? 8 bilhões de pessoas, então se morrer um terço aí, 3 bilhões de pessoas morrendo. 3 bilhões de pessoas morrendo aí, ou um pouquinho mais, por conta de doenças, de pestes, de guerras, de pragas, e aí vai. Irmãos, é uma pergunta bem então, pertinente para o nosso momento. Vamos pensar aqui um pouquinho. A resposta depende, e mais uma vez eu explico por que eu falo. Por que você fica falando depende, Carlos? Dá logo a resposta e pronto. Não é, irmãos. Quando a gente fala de últimas coisas, já disse. Tem coisa que a gente não sabe. Nós conjecturamos, nós vamos lá e tentamos arrumar uma resposta. E você vê que determinado teólogo de referência fala uma coisa. E aí outro determinado teólogo de referência também fala outra. E um terceiro teólogo de referência fala outra. E aí, você fica com quem? Você tem que decidir. Né? Começou com a Patrícia do particular? Sim, pastor, ela fez a pergunta, foi isso, tá certo? O pastor é maravilhoso. Ó, a resposta depende porque se esse versículo ele for analisado, esse versículo de 1 Coríntios, numa perspectiva chamada pós-tribulacionista, ou seja, que entende que Cristo vai arrebatar a igreja após a grande tribulação, então a resposta é sim, a igreja vai passar pelas pragas, ok? Pelas trombetas e por tudo aquilo que acarretará, os sofrimentos que acarretarão a partir das trombetas. Mas a pergunta é, será que é disso que trata o texto? Será que o texto está falando dessas últimas trombetas? Segundo o comentarista, que eu já citei algumas vezes, Champlin, ele fala que não. Ele fala muito difícil que qualquer possibilidade
que essa trombeta diga respeito às várias trombetas alistadas no livro de Apocalipse. O Champlin fala que não. Embora a última trombeta daquele livro, né, tenha uma certa alusão a isso, mas ele fala que não é certo que o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele fale daquelas trombetas de Apocalipse. Porque ele vai tentar explicar. Por que isso? Por que ele fala isso? A primeira epístola aos Coríntios, ela foi escrita muito tempo antes, isso aí na casa de algumas décadas antes do Apocalipse. Então, não é provável que Paulo ele tenha tomado por empréstimo uma ideia, ele tenha colocado uma ideia de alguma tradição oral, ou seja, que alguém passou para ele, que viesse antes do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse foi a revelação de Jesus direto para João. Não foi fruto de, como Lucas fez, alguém olha, eu vi Cristo, eu caminhei com ele e foi assim que aconteceu, Lucas. Escreve aí no teu evangelho, escreve aí no teu Atos dos Apóstolos. Não dava. Porque, teve uma queda na conexão aqui, irmãos, voltou aqui. Estão me ouvindo? Teve uma queda rápida na conexão. Aliás, eu já vou partir para o final, tá, irmão? Já passamos do horário aqui. Então, não é uma passagem que dá para você conectar com que Paulo com Apocalipse nesse aspecto, porque Apocalipse não tinha sido escrito ainda quando Paulo fala sobre isso. Então, muito provavelmente, Paulo não está falando dessas trombetas de Apocalipse, né? Um outro ponto é que as escrituras do Antigo Testamento, eles falavam de trombeta de forma escatológica, de uma trombeta que tocaria nos últimos dias. E Paulo está falando, provavelmente Paulo que era um rabino, né? Paulo que era um judeu extremamente erudito, extremamente inteligente e educado e conhecia a Torá, o Nebim, o Ketubim, os escritos bíblicos, o Antigo Testamento para nós inteiro, decorado e de cabo a rabo, e ainda sabia os comentários de todos os grandes mestres. Então Paulo ele estava citando provavelmente essa trombeta, um shofar escatológico, né? Que falava do último dia, que sim, tocaria, os judeus já acreditavam nesse conceito, mas ele não pode dizer com certeza ele não pode dizer nada a respeito das trombetas de Apocalipse. Beleza? Então, será que os cristãos vão passar pelos juízos das trombetas? Depende. Então depende, nós não sabemos, né? É algo que nós estamos no escuro. Carlos, mas como é que um cristão vai passar por coisas terríveis e Deus vai permitir? Então, irmãos, aí que tá. Quem diz que Deus vai permitir que ele viva? Existem teólogos que entendem que os cristãos vão observar. Assim como lá as 10 pragas no Egito, os judeus, os israelitas, eles passam e não são atingidos pelas pragas, em especial pela última, porque eles colocam o sangue do cordeiro em suas portas. Da mesma forma, eles não vão, os cristãos, se passarem por esse período, não vão sofrer dano algum. Acredita-se. Apenas aqueles que forem testados nesse período e se entregarem. Sofia me soltou beijo aqui. Mandou beijo. Beijo, Sofia. Apenas aqueles cristãos que se entregarem para o mal nesse período que vão sofrer de forma igual. A pergunta da Patrícia é: gostaria de saber sobre a marca da besta. É de fato um chip que será colocado no homem ou é algo simbólico? Olha, a pergunta muito intrigante, Paty, mas eu não sei. Eu não sei, né? Pode ser um chip? Não fala, o que é a marca? É uma tatuagem? Na mão direita? Na testa? É um chip? O que é? Não dá para saber. O que eu sei, irmãos, e muitos crentes estão muito nervosos e toda vez que surge alguma notícia de chip, alguma coisa que seja marca na mão ou na testa, os irmãos mandam apressadamente perguntas e dúvidas, ficam preocupados, né? Mas eu sei que Deus, ele não vai permitir
que o seu povo seja enganado, porque você está com a verdade. E se você está com a verdade, né, porque você conheceu a verdade e a verdade te libertou, e Jesus é a verdade, essa verdade não permitirá que haja confusão na sua vida. Essa verdade não permitirá que venha uma coisa que é a marca da besta, sei lá, e que você seja enganado, meu irmão. Vai ser muito claro para nós, não haverá dúvida alguma para quem é, se por acaso, nesse período, os cristãos estiverem aqui na Terra, né? Quando essa marca for proposta, os cristãos não terão dúvida alguma, porque neles, de que é algo maligno, porque neles reside o Espírito Santo, e conosco está a palavra de Deus, que é a verdade, e a verdade ela nos liberta, inclusive, de toda a mentira. E essa é uma das últimas obras do diabo, e o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, meu irmão, independente do que seja essa marca da besta, não tenha medo, porque Cristo te esclarecerá, diz as Escrituras. Amém? Amém? Irmãos, antes de encerrar, eu quero deixar uma história aqui para você meditar, eu quero abençoar a sua vida. Estou começando então as lives com algumas curiosidades. Depois, você que não conseguiu entrar no horário, entra lá. Falamos sobre ditados populares que revelam a influência da Bíblia na nossa sociedade. São vários ditados tirados da Bíblia, muito interessante. E agora, vou falar uma história que alguns que estão aqui já me ouviram contar algumas vezes, mas não custa nada ouvir mais uma vez. Um grande cientista, ele queria muito mudar o mundo. Ele estava muito preocupado com doenças, com guerras, e ele queria desenvolver uma fórmula para mudar o mundo. E nessa fórmula para mudar o mundo, ele decidiu se trancar dentro de seu laboratório e ali trabalhava de dia e de noite, insistentemente buscando saber como desenvolver essa fórmula. Só que um certo dia, ele tinha uma criança, um filho de 7 anos de idade, sabe? Eu tenho uma filha de 7 anos de idade. Crianças nessa idade, elas são extremamente apegadas a pai, mãe. E o filho, com muita saudade do pai, um belo dia, viu uma fresta no laboratório e ele entrou. E quando entrou, o pai ouviu: papai, eu quero ajudar o Senhor a descobrir como desenvolver a fórmula para mudar o mundo. O pai então ouviu aquilo, deu risada e falou: meu filho, não vai dar, você ficar aqui vai atrapalhar o papai. Não, papai, deixa eu te ajudar. Vendo que seria inútil e até frustrante tentar expulsar o menino daquele local, ou tirar ele de alguma forma, e que seria inútil tentar convencer ele a sair por conta própria, o pai então decidiu, teve uma ideia, pegou uma revista e tinha um mapa mundi. O pai recortou o mapa mundi em vários retalhos e embaralhou, deu uma fita adesiva na mão do menino e falou assim: ô filhinho, eu deixo você me ajudar se você conseguir consertar o mundo. Tá aqui o mapa do mundo, você tem que grudar tudo no lugar, continente, os mares, os oceanos, tudo, os países, tudo no lugar certo. Se você conseguir arrumar o mundo, consertar o mundo, eu deixo você me ajudar a descobrir a fórmula para consertar ele, tá bom? Tá bom, papai. E o menino então começou a tentar, ficou, e o pai foi fazer as coisas dele, sabendo que uma criança de 7 anos mal tinha visto um mapa mundi na vida, nunca ia conseguir, né, arrumar aquele mapa. Não demorou muito tempo e ele ouviu o menino falando: papai, eu já consegui terminei tudinho. Ele, achando que o menino estava falando por falar, continuou fazendo o que estava. E o menino gritou novamente: papai, eu terminei tudinho. O pai então ficou meio curioso e falou: olha, eu vou lá ver, esperando ver uma obra digna de uma criança de 7 anos, né, um mapa muito todo torto. E quando ele viu lá, o menino tinha colocado de forma correta, o menino tinha consertado o mundo. O mapa mundi estava com seus países, com seus continentes, com os seus mares, com os seus oceanos, todos nos lugares corretos. E o pai regalou os olhos e ficou muito espantado. Será que esse menino tem altas habilidades? Perguntou: filho, você não conhece o mundo. Como é que você conseguiu arrumar ele se você não conhece o mundo? Como é que você conseguiu consertar o mundo? E aí o menino falou: papai, é verdade, o senhor me deu o mundo para consertar, eu tentei consertar
do meu jeito e de várias formas, mas eu não consegui consertar o mundo. Mas eu lembrei que quando o Senhor levantou para rasgar a folha que tinha o mundo, do outro lado tinha o homem, o rosto de um homem. Então, quando o Senhor me deu, eu tentei consertar o mundo. Aí eu lembrei do homem. Como eu não conseguia consertar o mundo que eu não conhecia, eu virei a folha e comecei a consertar o homem que eu conhecia. Então, eu consertei o homem. Quando eu consertei o homem, eu virei a folha e vi que havia consertado o mundo. Amados, em momentos como esses, o mundo lá fora, ele está tentando de todas as formas consertar, livrar o mundo do coronavírus, e está certo, né? E não sabe, o desespero tem tomado conta das pessoas, o desespero tem vindo sobre as pessoas, e nesse momento que a igreja ela tem a oportunidade para brilhar como astros escolhidos por Deus, porque você e eu fomos escolhidos para isso. Nesse momento, em nossa casa, a maioria de nós que não sai para trabalhar, ou boa parte de nós que não sai para trabalhar, em nossa casa, através de lives, através de ligações, através de indicações de lives como essa e outras, você tem a oportunidade de abençoar pessoas e mostrar que ela não consegue mudar o mundo, mas ela pode ser consertada. Ela não consegue consertar o mundo, mas ela pode ser consertada por Deus, por um homem, que esse sim, um homem perfeito, que esse sim tem poder para consertar o mundo, consertando a partir da vida dela e a partir da vida dela a vida de outros. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Muito obrigado por você permanecer comigo aí nessa 1 hora e pouquinho. Eu fui muito abençoado. Na próxima semana, espero que você esteja comigo. Irmãos, sabe, se você não tiver algum compromisso no sentido de trabalho, alguma coisa assim, esteja aqui conosco, não perca a oportunidade de aprender. Os irmãos têm mandado perguntas maravilhosas, até jovens com perguntas maravilhosas. Vamos, em nome de Jesus, aprender. Há um apelo, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Olha, irmãos, eu fico triste quando eu vejo uma igreja que não quer o conhecimento profundo da palavra de Deus. Sabe, é como uma igreja que não quer orar, ou quando é uma igreja que não quer adorar. Essas coisas são fundamentais. Deus merece, Deus é merecedor que você esteja aí. Queridos, obrigado, Pastor Cláudio, pela oportunidade de usar aqui o Facebook da igreja. Eu estou com um novo Instagram e um novo Facebook, e esse Instagram e Facebook, ele é específico para trabalhar conteúdos teológicos, conteúdos do cristianismo, né? No Instagram é Carlos_Araújo_cristianismo. E no Facebook é Carlos Araújo Cristianismo. Me segue lá e abençoa, porque nós juntos poderemos disseminar essa palavra e essa mensagem. Ok? Que Deus abençoe. Muito obrigado. E se Deus quiser, até quarta-feira que vem. Vou orar para encerrar, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por cada pessoa que esteve nessa aula. Mais uma vez, eu estou muito satisfeito com a Tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, ela tem nos orientado de forma incrível. Somos totalmente dependentes da revelação do Teu Espírito, a revelação especial que é a Tua Bíblia, Senhor. Da mesma forma, glorificamos ao Senhor pela criação, a revelação geral. E sabemos que o Senhor é Deus que está com toda a situação, essa situação que perturba o mundo, nas Tuas mãos. E que nenhum dos Teus planos podem e nem poderão ser impedidos. O Senhor cumprirá, no meio de toda a situação, a glória e o plano do Senhor. Abençoa, dê uma semana de vitória. Abençoa as demais lives da igreja aqui de Guarulhos, das igrejas de Nosso Senhor Jesus Cristo no Brasil inteiro, das igrejas evangélicas no mundo. Usa, Senhor, os Teus filhos.